Olá, muito boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui para a continuação, da nossa aula sobre ansiedade. Nós estamos falando, sobre esse assunto tão importante para o aconselhamento. E lembrando que na última aula nós falamos sobre os tipos, de ansiedade, quanto à forma, duração e intensidade. Esses tipos de ansiedade, eles nos ajudam no momento, do diagnóstico, no momento em que nós conversamos com o nosso aconselhado, para entendermos a real situação e assim podermos ajudar de uma maneira mais efetiva. Aí a importância, de nós entendermos esses tipos, de ansiedade. Hoje, na continuação dessa aula, nós vamos falar sobre outros tipos de ansiedade e também vamos considerar a ansiedade sobre abordagem psicanalítica e também sobre abordagem cognitivista, tá bom? Então fica ligadinho aí, nós vamos estar tratando disso, vamos colocar aqui os slides para então pensarmos, sobre essas questões. Muito bem, então um outro tipo, de ansiedade é aquele que é conhecido como o transtorno de estresse pós-traumático, também conhecido com a sigla de TEPT. O que é o transtorno de estresse pós-traumático? É um estresse intenso que se manifesta após algum trauma, como guerra, estupro, terrorismo, acidente grave, sequestro, desastres naturais e etc. É importante a gente entender, que o TEPT ele também é um tipo de ansiedade, porque ele provoca, os mesmos sintomas que uma ansiedade, que a pessoa possa vir a ter. E o interessante, no sentido de comparação, é que esses sintomas eles acabam se tornando crônicos, e bem intenso quando a pessoa rememora, aquela situação traumática. Então, quando ela é exposta a alguma circunstância, alguma situação que remeta, ao trauma, ela então tem esses sintomas assim de maneira bem agravada, fazendo com que ela fique bastante desconfortável e em algumas situações até mesmo surte, por conta da intensidade desses sintomas, tá certo? Então, a pessoa que viveu, por exemplo, uma situação de estupro, ela vai ter, o TEPT e dependendo de uma situação que remeta àquela memória, aquele trauma, ela vai ter, os sintomas desagradáveis. Um acidente grave, desastres, guerra, isso são coisas, eventos traumáticos na vida de uma pessoa que pode causar, esse tipo de ansiedade. O TEPT, ele pode deixar uma marca permanente, isso é uma coisa muito significativa, a gente imaginar que um trauma deixa uma marca permanente, faz com que a pessoa ela carregue, durante toda a sua vida, por conta desse trauma, esse tipo de ansiedade, Então, após o trauma, a pessoa tem pesadelos, ela vai ter medos irracionais, ela vai passar por depressão, vai ter uma preocupação intensa
principalmente quando ela mesma ou alguém, né, vai ficar sujeito a uma situação que relembre, né, o trauma. Essa pessoa, né, cometida do TEPT, ela vai ter perda de interesse por coisas que antes eram prazerosas, enfim. Então, é um tipo de ansiedade bastante comum nos nossos dias. É importante, né, enquanto estivermos aconselhando alguém, entendermos se não é o caso, né, da pessoa estar passando pelo TEPT. É importante, né, a gente fazer esse tipo de avaliação sempre, tá? Como eu disse na aula anterior, é importante a gente estar sempre verificando, né, o tipo de ansiedade, caso, né, exista. Um outro tipo de ansiedade é a síndrome do pânico. Esse é bem mais conhecido, bem mais divulgado. É possível que alguns dos senhores já tenham em algum momento sido acometido. É uma coisa bastante comum também, né? A síndrome do pânico, ela é caracterizada por ataques de pânico repentinos e aterrorizantes, extremamente violentos, que acometem pessoas aparentemente normais sem prévio aviso. Isso aqui é uma coisa importante, né, da gente considerar, porque alguém pode pensar que, né, a ansiedade ela sempre vai ser gerada por alguma coisa, algum evento. Nós vimos ali o TEPT, né, causado por um trauma. Mas a síndrome do pânico, né, ela acontece assim de forma repentina, né? Ela não manda aviso, né? Não tem uma situação específica que vai provocar isso. Evidências científicas apontam para um distúrbio biológico que acomete a pelo menos 5% da população, principalmente mulheres. Então, a síndrome do pânico, né, ela é gerada, segundo algumas pesquisas, sobre um distúrbio biológico. Né? Que distúrbio biológico pode ser esse? Pode ser uma disfunção mesmo, né? Cerebral, alguma deficiência, algum desequilíbrio, né, nas trocas sinápticas em uma determinada região do cérebro, ou mesmo, né, sendo ocasionado por problemas de origem hormonal, tá? Também é comum, e por isso, né, a população de mulheres é mais facilmente acometida a síndrome do pânico. Então, com isso, nós concluímos sobre os tipos de ansiedade. Nós vimos até agora que, quanto à forma, né, ela pode ser uma ansiedade normal ou neurótica. Quanto, né, à intensidade, ela pode ser aguda ou pode ser crônica. E quanto, né, a duração, ela pode ser rápida, intensa, né, e pode também ser longa e duradoura. Muito bem. Falamos também, né, sobre o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, que normalmente é ocasionado por um trauma, um problema, uma circunstância que leva a pessoa a ficar ansiosa, né? Aquilo se torna uma marca na vida dela. Falamos também sobre um outro tipo de ansiedade, que é a síndrome do pânico, né? Que é de forma repentina, aguda e muito provavelmente com uma causa biológica.
Muito bem. Agora nós vamos falar, né, sobre a ansiedade, segundo a visão, né, da psicanálise, sobre a visão freudiana, né, da ansiedade. Nós vamos relembrar, né, aulas que nós tivemos lá de psicologia, vamos falar sobre os esquemas da personalidade que influem diretamente na questão da personalidade, conforme veremos agora. Muito bem. Segundo Freud, pai da psicanálise, a personalidade ela se divide em três partes, né? O id, o ego e o superego. O id é a parte, né, consiste os instintos, né, que exigem a satisfação imediata. O ego, parte que tem consciência do mundo exterior e mantém a personalidade em contato com a realidade. Já o superego é a parte ligada ao senso moral, a parte que é ligada à ideia do certo e o errado. Muito bem, por que isso é importante para nós sobre a causa da ansiedade? Vejamos, para Freud, quando o ego percebe uma ameaça clara à pessoa, isso é considerado, né, ansiedade realista. É bem semelhante, né, aquele tipo de ansiedade, né, que nós falamos, ansiedade normal, onde existe realmente uma ameaça identificada. Tá? Essa ansiedade será chamada de ansiedade realista. A questão é quando o id, né, aquela parte que está mais ligada ao desejo, à vontade, começa a sobrepujar, ficar tão poderoso que domina, né, o ego e faz com que a pessoa assuma um comportamento agressivo e sexualmente inaceitável, né? Essa ansiedade, para os psicanalistas, para os freudianos, será considerada ansiedade neurótica. Tá? É aquela que é proveniente, né, de um desequilíbrio, né, da personalidade. Já quando o superego, que é aquela parte, né, que reside o senso de certo e errado, da moral, né, o superego ele se torna poderoso demais, então a pessoa é esmagada pela culpa ou pela vergonha. E esse tipo de ansiedade será chamado de ansiedade moral. Então, para a psicanálise, a ansiedade ela está ligada justamente a essas partes da personalidade, né? O id, o ego e o superego. Quando que a ansiedade é normal? Quando o ego, né, que é aquela parte que tem contato com a realidade, ela domina o cenário, então ela consegue, né, ter noção da realidade, o perigo é identificado, realmente é uma ameaça clara, uma ameaça real, então essa ansiedade será chamada de uma ansiedade realista. A ansiedade neurótica, por sua vez, é quando aquela parte, né, onde o homem, né, por conta do seu desejo, por conta da sua vontade, por conta daquela parte mais instintiva, onde o eu, né, essa parte mais animalesca do homem se torna poderosa, então ele começa a assumir um comportamento agressivo e sexualmente inaceitável, conforme nós estamos vendo aí. Essa ansiedade será uma ansiedade neurótica. A ansiedade moral já é por conta daquela noção de certo e errado. Então, qualquer coisa, né, que a pessoa faça, qualquer situação que a pessoa esteja submetida, ela sempre vai olhar
né, como se ela fosse a culpada, como se ela fosse a causadora daquela situação. Então ela sente culpa ou sente vergonha, e a culpa e a vergonha cria e gera uma ansiedade, será considerada uma ansiedade moral. Muito bem. Nós temos também outras teorias, né? Por exemplo, o cognitivismo. Para o cognitivismo, a ansiedade, a causa da ansiedade é por conta de uma condição que o indivíduo adquire através do condicionamento. Vamos lembrar, né, que o cognitivismo, dentro daquela perspectiva do behaviorismo, do comportamentalismo, né, onde tudo é condicionamento, então, inclusive, a ansiedade também será um condicionamento, porque para o cognitivista, o homem ele não nasce com os medos, né? Todo medo é aprendido. Então, aprendido de forma real ou de forma irreal, tá certo? E assim ele é condicionado, e por conta desse condicionamento ele sente essa culpa. E nós temos também, né, outras teorias sobre ansiedade, ou sobre as causas da ansiedade, que são de fatores biológicos, tá? Isso é mais visto pela neurociência, tá certo? Nós temos também, né, uma visão mais ligada ao existencialismo, uma visão mais ligada ao humanismo existencial, né, a visão de alguns teóricos como o próprio Rolomei, né? Para ele, a ansiedade é sempre causada por uma ameaça ou alguma coisa que o indivíduo considere importante. Nós sentimos ameaçados e, portanto, ansiosos por causa de um perigo, por conta da perda de autoestima, separação de outras pessoas, crise em nosso sistema de valores, ou pelo impacto de influências inconscientes. O que seria isso, né? Os conflitos, né, que são a causa, né, da ansiedade, são provocados por duas tendências, que ele vai chamar de aproximação e fuga. Vamos entender um pouco melhor isso. A aproximação é a tendência de fazer algo, mover-se numa direção que vai gerar prazer e satisfação. Então, é a ideia aqui de coisas boas, de coisas agradáveis, de coisas que atraem, de coisas que traz o sentimento de prazer e satisfação ao indivíduo. A fuga, pelo contrário, consiste na resistência de fazer algo, talvez porque não seja agradável ou satisfatório. Então, essas tendências de aproximação e fuga, segundo Rolomei, são as causas, né, da ansiedade. Vamos entender um pouco melhor isso quando entendermos a relação dessas tendências. Por exemplo, ele vai falar sobre uma relação de aproximação. Duas metas desejáveis, mas incompatíveis. Um exemplo: dois convites para jantar na mesma noite. Isso, segundo Rolomei, é um exemplo, né, de conflito, né, porque são duas coisas desejáveis, duas coisas agradáveis, mas que a pessoa, com a necessidade, né, de escolher entre uma das opções, ela vai sentir ansiedade. Então, o conflito entre duas situações agradáveis, que ele vai chamar de aproximação, é um tipo de conflito que gera ansiedade.
Um outro tipo, né, é na relação da aproximação barra fuga. Uma meta desejável e outra não. Um exemplo, oferta de um bom emprego em um lugar distante, né? Uma situação agradável e outra nem tanta, né? Isso é uma questão geradora de conflito. A pessoa vai pesar, né, o lado bom e o lado ruim, né, daquela situação. Isso também, segundo ele, é uma causa, né, de ansiedade. E nós temos a relação fuga barra fuga, duas alternativas desagradáveis, né, que se impõem, onde a pessoa ela acaba, né, não tendo nem vamos dizer assim, uma opção de uma coisa escolher, uma coisa boa, né? Uma doença dolorosa versus uma operação arriscada. Isso é um bom exemplo, né? Se a pessoa fizer a operação, ela precisa fazer aquela operação, que é uma operação arriscada, para dar conta de uma doença dolorosa. Se ela não fizer a operação, ela continua com aquela doença dolorosa, né? Mas se ela optar, né, em fazer a operação, ela corre o risco de morrer. Então, essas duas alternativas desagradáveis, segundo o Rolomei, é uma causa de conflito, é uma causa de ansiedade. Muito bem. Pensando, né, sobre essas causas, né, da ansiedade, ele também vai falar sobre a questão do medo, né, porque todos nós possuímos uma lista de temores. Nós sentimos medo do fracasso, medo do futuro, medo de uma guerra nuclear, medo da rejeição da outra pessoa, medo da intimidade, medo do sucesso, medo de assumir responsabilidades, medo de doenças, né? E agora, né, na pandemia, isso é uma coisa que tem levado muita gente, né, a sentir esse medo, gerando então ansiedade, medo da morte, medo da solidão, medo de mudanças, né, e etc. Então, essa lista de temores que faz parte da vida, né, do ser humano é uma coisa a ser levantada, né, avaliada sobre uma possibilidade de ansiedade. Necessidades não satisfeitas, né, como por exemplo, né, a sobrevivência, a necessidade de continuar a existir, né? Por esse fato, né, a pessoa sente ansiedade. Em algumas circunstâncias, né, essa questão da sobrevivência, ela acaba se impondo, gerando ansiedade. A segurança é uma causa também, né, de ansiedade, e tem a ver com uma estabilidade econômica, emocional, etc. O sexo, né, como uma necessidade de intimidade, né? Quantas pessoas, pela falta, né, têm sentido ansiedade? A necessidade de significado, né, que é a necessidade de ter valor, de fazer diferença, de ser relevante, né? Necessidade de autorrealização, de atingir objetivos, né, que tragam esse senso de realização, e necessidade de individualidade, né, necessidade de perceber a própria identidade, de ser aquilo que verdadeiramente a constitui, né, como pessoa, a sua individualidade. Todos nós temos essas necessidades que, quando não são satisfeitas segundo, né, os teóricos da humanista existencial, vamos dizer, são coisas geradoras de ansiedade. Muito bem, com isso nós terminamos a aula de hoje, desejando a todos aí uma excelente semana,
Lembrando, né, que essa aula ela está, né, lá no livro, né, Aconselhamento Cristão Século XXI, cujo PDF eu já disponibilizei para os irmãos. Quaisquer dúvidas, os irmãos poderão fazê-lo no zap do grupo, onde nós estamos postando também esse vídeo. E você também pode fazer essas perguntas pelo próprio chat do vídeo, tá? Que nós estaremos postando aqui no YouTube. Deus abençoe a vida de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus nos permitir.